E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, almas queridas. Bem-vindas ao programa Alma Querida, com a doutora Adão Donato. Nossa Senhora, né? Bem-vindas ao programa Alma Querida com a doutora Dora Martins, né? Muita alegria estarmos, né, juntos aqui. É gostoso, né? Oh. É uma delícia, nossa. Como é que você está, meu querido? Estou feliz. Eu estou com almas queridas à minha volta, né? E a gente vai descobrindo cada vez mais as almas queridas. Vem alguém e fala... Hoje nós fomos contactados por uma pessoa, começamos a falar sobre assuntos da vida da pessoa, né? E eu falando sobre espiritualidade, sensibilidade, tudo, né? E de repente ela falou, nossa, mas a gente pensa que é só pai, mãe e mais algumas pessoas da família, né? E alguns parentes. E eu falei, e além disso, nós nos esquecemos disso que está acontecendo aqui agora, que havia uma assistência no plano espiritual imensa, ouvindo aquilo que nós estávamos falando, e que eram não de parentes encarnados, mas de parentes desencarnados e de outras vidas, inclusive, e outros que nem parentes eram, mas simplesmente eram irmãos em evolução. Muitas vezes você está conversando e há muitas outras almas queridas que estão ouvindo do outro lado. Com certeza, com certeza. Inclusive, doutora Adão, realmente, o que é gostoso desse programa, esses também os feedbacks, né? Que a gente recebe, Sim. As pessoas mandando e-mail, e ajuda, cada e-mail, cada situação que elas passam, ajuda as outras. Isso é muito importante saber, né? Inclusive, até nós falamos o seguinte, pode enviar e-mails para almaquerida@feal.com.br almaquerida@feal.com.br. Doutora Adão, nós temos aqui uma alma querida masculina que diz o seguinte, é bem grandinho o e-mail e tentamos sintetizar, tá? E nós vamos ler o seguinte, olha. Boa tarde, Dora e doutora Adão, satisfação imensa por termos também este canal. Eu vou fazer uma interrupção só para dizer o seguinte. A Dora disse alma querida masculina e o e-mail é longo. Isso. A alma querida feminina tem uma tendência de sintonizar mais assim o espiritual, o interno. Então, escreve mais. Quando essa pessoa falou que é uma alma querida masculina e que o e-mail é longo, eu posso dizer o seguinte, é uma alma querida masculina, mas está sintonizada, já era para tomar um cuidado, porque ela tem uma sensibilidade de estar mais sintonizada com o plano espiritual. Então, muito provavelmente sofre as consequências dessa sintonia um pouco intensa com o plano espiritual. E é exatamente isso que a gente imaginou, né? Porque é bem extenso, nós fizemos bastante resumo, mas ainda assim, porque ele tem muito conteúdo, né? Essa pessoa que nos enviou. E, de fato, vamos tentar fazer aqui pelo menos uma parte nesse programa e certamente vai ocupar outro programa também, viu? Tá? Porque ele trouxe bastante conteúdo. Eu vou dizer uma coisa. Não vou falar do que está acontecendo aqui, tá? Se for o caso, nós faremos algumas alterações, Dora. Tá. Fazer em 1, 2 ou 3 programas, se não dá para fazer. É que o que vem, está havendo uma oposição tão grande a tratar desse assunto, que dá para saber que essa pessoa é usada para ajudar outras pessoas. Então, aquilo que parece ser um problema dela é simplesmente uma tarefa, é como se fosse a aula que ela tem que viver e tem que dar conta. Sim. E esse não dar conta é ajudar pessoas. Exatamente. Então, vamos lá. O que vai acontecer através da leitura desse e-mail. Já posso prognosticar que aparecerão vários assuntos. Certamente. Então, boa tarde, doutora e doutora Dora. Satisfação imensa por termos também esse canal de relacionamento com vocês dois a nos orientar como podemos proceder no reajuste com as leis universais.
Há 5 anos conheci minha esposa e naturalmente, de lá para cá, minha vida mudou bastante. Conheci a esposa dele. Sou pequeno empresário, administrador e Espera um ela... pouquinho só. Conheci minha esposa, de lá para cá a vida mudou. Ai, Deus lá no Jardim do Éden, né? Olhando para o Adão, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma companheira para ele, uma ajudadora idônea. Então você encontrou sua parte, tá, querido? Querida alma, querida masculina, que é essa ajudadora idônea. Sua vida mudou. Por quê? Porque você assumiu responsabilidades antes de encarnar. Olha aí, ó. Assumiu responsabilidades antes de encarnar, mas consciente de que não conseguiria fazer sozinho. Então ela também faz parte, tá, da sua equipe, que não é só você e ela, mas uma equipe grande do outro lado e provavelmente mais alguém do lado de cá. Sou pequeno empresário, administrador e ela advogada, ambos espíritas. Tenho 42 anos e 100 filhos. No começo, tudo era lindo, ao ponto de nos chamarmos de Florzinha e Príncipe. Ele faz uma brincadeira aqui, tá? Não acredito que estou revelando isso em rede nacional, enfim. Chegava a trabalhar 17 horas por dia e nos víamos aos finais de semana. Era um grude só. Ela gosta muito de novelas na TV. Passei a morar no apartamento dela e coisas começaram a entrar nos eixos. As coisas começaram a entrar nos eixos. Mas eu chegava em casa no bendito horário da novela. E quando a abraçava e perguntava como havia sido o seu dia, ela me interrompia em tom de voz mais alto, dizendo para eu jantar logo, tomar banho e dormir. Para ela, a atração principal da casa era a televisão. Ela passa até hoje por instabilidade profissional. Sua vontade era ser promotora. Ficava extremamente agressiva quando eu, querendo ajudar, abordava as questões financeiras de seu trabalho. A mesma agressividade acontece quando ela me pede ajuda. Certo dia, pediu-me dica para montar uma palestra. Quando corrigi, foi o suficiente para verborragiar por quase 3 dias. Revelei como de costume, quer dizer, novamente relevei como de costume. Deixa eu me interromper só para dizer, né, porque senão fica longo. Claro. Então, ela tinha um interesse de ser promotora. Eu vou dizer uma coisa para você, alma querida masculina. Ela é promotora, mas ela é promotora de santidade do marido dela, viu? Ela está promovendo. E promove também paciência. E guarda sempre, paciência, você precisa ter paciência com ela. E paciência é uma palavra composta, né? Vem do latim pax, et ciência, é paz, serenidade e sabedoria e conhecimento. Se você tem um conhecimento espiritual, e deve ter por ter mandado um e-mail para cá, se você tem esse conhecimento espiritual, precisa ajudá-la, para ela ser promotora e dizer para ela que ela está em toda razão em desejar ser promotora, mas precisa ser promotora da espiritualidade dela, porque promotora da sua espiritualidade ela já está sendo, porque ela está sendo obstáculo, está muitas vezes sendo empecilho, e está fazendo o quê? Você também tem que ser promotor da espiritualidade dela, ter compreensão e mostrar para ela, compreende? Porque ela está vivendo fora da vida dela, quando está vivendo as novelas, compreende? E você ter esse interesse por ela, talvez você vá até assistir alguma novela para poder conversar, encontrar um eixo de uma conversação com a sua esposa. Interessantíssimo, tá vendo? Nossos contatos físicos também foram diminuindo, só que muito mais por minha causa, porque toda vez que discutimos, me afasto. E embora não assuma conscientemente, espero alguma formalização de desculpas, que até hoje raramente aconteceu. Deixa eu só falar, numa outra gravação que fizemos de um outro programa, eu já falei que aqui a gente tem um desafio, né? Na vida, está sempre nesse desafio, que é o desafio que você está vivendo. É o desafio do materialismo e do ascetismo. Materialismo é servir ao mundo e ascetismo é servir a Deus. Você ser um materialista ou ser um asceta. Mas aí, então o que você fala? Você diz, olha, o materialista em mim acabou ficando
frustrado, porque os contatos físicos, ela se afasta, eu pego e me afasto, eu só aceito fazer o contato físico se tiver tais e tais e tais condições. Então isso é materialismo. E o que a vida está pedindo para você? Porque você tem uma tendência asceta, está entendendo? Ascética, ao ascetismo, ou seja, de vir mais o lado espiritual. E ela está sendo um desafio para você estar em contato sempre com a materialidade. E você tem que estar em contato com a espiritualidade para levá-la ela a ter esse contato. E aí você vai descobrir, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, de tudo dai graças. Que ainda bem que há um afastamento físico de vocês, que é para vocês conseguirem segurar as energias espirituais que vocês gastariam, para que elas façam-se operantes num outro, eu posso dizer assim, numa outra relação, numa outra conjunção. É a conjunção sua, num plano com ela, não no físico, não no etérico, não no astral, mas no espiritual já. Muito bem. Nesse sentido, ela está a anos-luz à minha frente, porque parece esquecer em poucos minutos todas as ofensas que diz, enquanto eu demoro em digerir. Quer dizer, se me sinto ofendido, significa que ela deve ter razão? Olha só, é uma pergunta que ficou aí. Se eu estou ofendido, significa que ela deve ter razão? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já para dar continuidade nesse e-mail. Fique conosco.